Norma Brasileira de Contabilidade, NBCT-SP 09, de 22 de setembro de 2017. Aprova NBCT-SP 09. Redução ao valor recuperável de ativo não gerador de caixa. O Conselho Federal de Contabilidade, considerando o processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade aos padrões internacionais e que, mediante acordo firmado com a IFAC, que autorizou, no Brasil, o CFC como um dos tradutores de suas normas e publicações, outorgando os direitos de realizar tradução, publicação e distribuição das normas internacionais e demais pronunciamentos em formato eletrônico, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no disposto na linha F do artigo 6º do Decreto-Lei N. Indicador Ordinal Masculino 9.295.946, alterado pela Lei N. Indicador Ordinal Masculino 12.249/2010, faz saber que foi aprovada em seu plenário a seguinte norma brasileira de contabilidade, NBC, elaborada de acordo com a IPSAS 21, Impairment of Non-Cash Generating Assets, editada pelo International Public Sector Accounting Standards Board da International Federation Indicador Ordinal Masculino.F Accountantes, IPSASB/IFAC. NBCT-SP 09, redução ao valor recuperável de ativo não gerador de caixa. Objetivo: 1. O objetivo desta norma é estabelecer os procedimentos que a entidade deve aplicar para determinar se o ativo não gerador de caixa é objeto de redução ao valor recuperável e assegurar que as perdas por redução ao valor recuperável sejam reconhecidas. Esta norma também especifica quando a entidade deve reverter tais perdas e estabelece o que deve ser divulgado. Alcance: 2. A entidade que elabora e apresenta demonstrações contábeis, de acordo com o regime de competência, deve aplicar esta norma para a contabilização da redução ao valor recuperável de ativos não geradores de caixa, exceto: a linha A. Estoques, ver NBCT-SP 04, estoques. A linha B. Ativos advindos de contratos de construção. A linha C. Ativos financeiros que representem. Item 1. Caixa. Item 2. Instrumento patrimonial de entidade não controlada, individual ou conjuntamente, ou não coligada. Item 3. Direito contratual para receber dinheiro ou outro ativo financeiro ou para permutar ativos e passivos financeiros em condições favoráveis. Item 4. Contrato que pode ser liquidado por instrumentos patrimoniais não derivativos, A linha V. Contrato que pode ser liquidado por instrumentos patrimoniais derivativos que possam ser liquidados por número fixo de instrumentos patrimoniais não derivativos. A linha D. Propriedades para investimento mensuradas pelo modelo do valor justo, ver NBCT-SP 06, propriedade para investimento. A linha E. Ativo imobilizado não gerador de caixa mensurado pelo valor de reavaliação, ver NBCT-SP 07, ativo imobilizado. A linha F. Ativos intangíveis não geradores de caixa mensurados pelo valor de reavaliação, ver NBCT-SP 08, ativo intangível, A linha G. Outros ativos para os quais as exigências para a contabilização da redução ao valor recuperável estejam incluídas em outra NBCT-SP. 3. Esta norma se aplica às entidades do setor público, conforme o alcance definido na NBCT-SP Estrutura Conceitual. 4. Não convergido. 5. As entidades do setor público que mantêm ativos geradores de caixa, conforme definido no item 14, devem aplicar a NBCT-SP 10, redução ao valor recuperável de ativo gerador de caixa para tais ativos.
As entidades do setor público que possuem ativos não geradores de caixa devem aplicar as exigências desta norma para esses ativos. 6. Esta norma exclui do seu alcance a redução a valor recuperável de ativos tratados em outra NBC-TSP. As entidades do setor público aplicam a NBC-TSP 10 para seus ativos geradores de caixa e esta norma para seus ativos não geradores de caixa. Os itens 6 a 13 explicam o alcance da norma em mais detalhes. 7. Esta norma exclui do seu alcance os ativos intangíveis não geradores de caixa que são regularmente reavaliados pelo seu valor justo. O alcance desta norma inclui todos os outros ativos intangíveis não geradores de caixa, por exemplo, aqueles que são contabilizados pelo seu custo menos qualquer amortização acumulada. A entidade deve aplicar as exigências desta norma para o reconhecimento e a mensuração das perdas por redução a valor recuperável e das reversões dessas perdas relativas a tais ativos intangíveis não geradores de caixa. 8. Esta norma não se aplica aos estoques e aos ativos advindos de contratos de construção. 9. Esta norma não se aplica aos ativos financeiros listados no item 2C. 10. Esta norma não exige a aplicação de teste de redução a valor recuperável para a propriedade para investimento que seja contabilizada pelo valor justo, de acordo com a NBC-TSP 06. Isso porque, sob o modelo de valor justo da NBC-TSP 06, a propriedade para investimento deve ser contabilizada pelo valor justo na data das demonstrações contábeis e qualquer redução a valor recuperável deve ser considerada na avaliação. 11. Esta norma não exige a aplicação de teste de redução a valor recuperável para ativos não geradores de caixa contabilizados pelos valores de reavaliação, segundo o modelo alternativo permitido na NBC-TSP 07. Isso porque, sob o tratamento alternativo permitido na NBC-TSP 07, ativos devem ser reavaliados com suficiente regularidade para assegurar que estejam registrados por montante que não seja materialmente diferente de seus valores justos na data das demonstrações contábeis e, qualquer redução a valor recuperável deve ser considerada na avaliação. Além disso, a abordagem adotada nesta norma para mensurar o valor recuperável de serviços do ativo significa que é improvável que o valor recuperável de serviço do ativo seja materialmente menor do que o valor de reavaliação do ativo e que qualquer diferença estaria relacionada às despesas de alienação do ativo. 12. Consistente com as exigências do item 5, itens do ativo imobilizado classificados como ativos geradores de caixa, incluindo aqueles contabilizados pelos valores de reavaliação, segundo o modelo alternativo permitido na NBC-TSP 07, devem ser tratados conforme a NBC-TSP 10. 13. Investimentos em alínea A. Entidades controladas. Alínea B. Coligadas, Alínea C. Entidades controladas em conjunto, joint arrangements. Quando classificados como ativos geradores de caixa, devem ser tratados de acordo com a NBC-TSP 10. Quando esses ativos não forem geradores de caixa, devem ser tratados de acordo com esta norma.